O programa Casulo está de volta. Hoje estamos falando de pesquisa científica e de iniciação científica, aqueles trabalhos científicos que são feitos pelos acadêmicos. Agora vamos falar do famoso TCC, o trabalho de conclusão de curso. Antes, porém, vamos ver uma reportagem feita por Ana Lu Vignoli. Apenas 3 letras e uma explosão de sentimentos. Eles ficam ansiosos, estressados, cansados, quase à beira da loucura. Tudo em prol de bons resultados. TCC. Essas são as 3 letras que mais desafiam os acadêmicos. É durante o processo de produção do trabalho de conclusão de curso que os futuros profissionais testam as suas habilidades em pesquisa. Mas afinal, com que objetivo? O processo de pesquisa é fundamental na formação de profissionais, não só da área da saúde, mas em todas as áreas, por diferentes enfoques. Um deles é que faz com que o aluno tenha, no primeiro momento, o exercício, o contato com a literatura pertinente ao tema que ele escolheu para a sua pesquisa. Ele se torna um leitor crítico, porque ele vai ler, vai selecionar o material, vai fazer uma análise consistente da literatura, no nosso caso, aqui do nosso curso, dos últimos 10 anos. Além disso, no momento que ele obtém os dados, passa-se por uma outra etapa, que é o confronto das informações obtidas na sua pesquisa com o que ele identificou na literatura. Então, começa a haver uma análise criteriosa do que se aproxima da literatura e do que se afasta da literatura e o porquê de se aproximar ou de se afastar da literatura. Então, teve um outro momento de síntese, né, que o aluno pratica através da pesquisa. Eles planejam, coletam informações, confrontam ideias e vão a campo. As atividades são desenvolvidas de acordo com a modalidade de pesquisa escolhida. Entre elas estão a monografia e o artigo científico. Bom, a gente escolhe o tema, seleciona o tema, né? Aí a gente parte para a montagem do projeto em si, para ele ser aprovado. Após ele ser aprovado, a gente vai atrás da revisão do embasamento teórico, a revisão de literatura. Após isso, a gente faz as coletas de dados, os resultados, a discussão e a conclusão do trabalho. Além da apresentação em banca, os alunos têm a oportunidade de publicar suas pesquisas em mídias específicas para cada temática. A minha pesquisa ela já foi pensada para gerar vários artigos, né? Ela já foi dividida, só tirava o texto basicamente pronto, arrumava a introdução, conclusão, essas coisas. E eu publiquei em três revistas já, 2 internacionais, uma de Portugal, uma do México, uma nacional, e eu estou esperando a publicação da 4ª revista, nacional também, e já apresentei um dos artigos na SBPJ, que aconteceu ano passado no Rio de Janeiro. Eu acredito que para mim, e não apenas para mim, não apenas para o psicólogo, mas assim para as demais profissões, a pesquisa ela contribui essencialmente para o avanço do conhecimento. Olha, eu diria para vocês o seguinte: pesquisem aquilo que faz sentido para vocês e que vocês gostem. Eu acho que essa é a dica número 1, porque se aquilo que você vai pesquisar não tiver um sentido para você, vai se tornar maçante, vai ser apenas, né, para você cumprir um requisito. Professor Rogério, como a gente viu aí na matéria, né, sempre o trabalho de conclusão de curso dá um trabalho para os alunos, né? Por que tem essa... Eles sofrem um pouquinho, né, com isso? Na verdade, o trabalho de conclusão de curso é uma maneira essencial, que eu até diria, de garantir que todo aluno que cursa a graduação tenha acesso a esse conhecimento sobre o método científico, sobre a questão da investigação em si, né? E é claro, como é uma novidade, como é algo novo, e existe aquele compromisso de se produzir um resultado, claro que muitas vezes acaba apavorando, né? Acaba sendo aquela coisa nova, diferente e tal. Mas dá aquele medinho inicial. Dá aquele assim, friozinho na barriga e tudo mais. Mas, enfim, eu acho que é uma experiência fantástica que dá muito crescimento pessoal a todos que passam por ela. E também, né, professor, porque ele vai, como o senhor até tinha falado no bloco anterior, né, ele vai passar por muitos problemas, né? Assim, uma empresa geralmente vai contratar um profissional, né, para resolver problemas. E o TCC também é uma forma, né? Porque a pesquisa científica parte disso, né? Claro, você formula uma hipótese, né? Ou identifica aquele, né, problema que você quer investigar, e no caso você aplica o método aí para conseguir resolvê-lo, ou para conseguir comprová-lo, no caso, né? Então esse caminhar é muito importante na formação profissional
do nosso egresso. Né? E uma das coisas que a gente percebe assim que o aluno sofre, né, é se adaptar ao texto científico, né? Eu queria que o senhor explicasse por quê, qual é a importância do texto ser científico, né? E ele às vezes sofre, reclama um pouquinho, né, das normas, mas enfim, é importante que ele tenha esse contato, né? Talvez o primeiro choque seja aquele, puxa, mas para eu falar alguma coisa eu tenho que citar sempre alguém. Eu sempre tenho que citar alguém para mim poder falar alguma coisa. Por quê? Porque você tem que respaldar toda a sua afirmação em alguma experiência anterior, em algo que tenha sido comprovadamente, né, feito, provado. Então esse é o primeiro choque. O segundo choque que muitas vezes ocorre é a questão da linguagem, né? Porque muitas vezes a literatura científica daquela área específica, ela está em inglês, em espanhol ou em outra língua. E muitas vezes há que se ultrapassar também essa barreira. Professor Rogério, uma das perguntas que me ocorre em relação às feiras de ciências, né? Elas continuam sendo feitas, elas são importantes, parece que diminuiu um pouco a impressão minha, assim, nas escolas, né? Para minha tristeza, eu acho que realmente diminuiu bastante isso. E eu achava sempre muito importante, acho essencial que elas continuem ocorrendo, porque precocemente elas estimulam aquele estudante que está no nível médio, ou até antes disso, a ter aquela curiosidade pela ciência, né? Eu acho que isso é muito importante. Não são poucos os exemplos de acadêmicos nossos que já escolheram as suas áreas de atuação a partir das primeiras feiras de ciência. Então isso eu acho muito importante. E elas mostram, né, que assim, a curiosidade, né, que a pessoa tem que ser curiosa. Né? Tem que ser curiosa. A curiosidade é essencial para que você consiga dominar o novo. Né? Professor, a gente teve, né, recentemente essa aprovação, né, do mestrado em turismo. Né? Eu queria que o senhor falasse assim, que hoje o que a Univale oferece, né, para quem quer fazer uma pós-graduação e efetivamente entrar para essa carreira científica, né? Puxa, hoje nós temos 9 programas de pós-graduação, os quais têm 9 mestrados e 5 doutorados. Né? Todos esses programas são recomendados pela CAPES, que é a agência que fiscaliza, que avalia, que dá o aval, no caso, para o funcionamento desses, né, programas. Então, nós temos uma qualidade muito boa nos nossos cursos, temos uma produção científica muito boa nos nossos cursos e temos quase todas as áreas do conhecimento cobertas. Né? Por exemplo, nós temos o nosso programa de ciência jurídica, nós temos o nosso programa de gestão de políticas públicas, nós temos o nosso programa de turismo e hotelaria, programa de administração, programa de ciências farmacêuticas, programa de ciência e tecnologia ambiental, programa de computação aplicada, né? Ou seja, nós temos programas em todas as áreas do conhecimento. Tem mais um ainda, que seria o programa de saúde e gestão do trabalho. E de que forma, assim, esse conhecimento, que é tudo pesquisado, né, acaba chegando, né, no mercado de trabalho e acaba influenciando no dia a dia das empresas? Na realidade, desde a inserção desses profissionais que se formam aqui, que acabam indo para o mercado de trabalho, repassando esse conhecimento que eles adquiriram aqui, até as próprias publicações que são feitas pelo corpo docente e discente desses programas, e até pelos projetos que são desenvolvidos em conjunto com as empresas, com os institutos, com os órgãos privados e governamentais. Ou seja, existe um leque de ações que são feitas a partir da pós-graduação que acaba resultando nesses produtos para a sociedade. Né? Professor Rogério, em relação ao perfil do aluno, né? Hoje se fala muito em internet, né, em novas tecnologias. Que aluno é esse que chega? É um aluno mais curioso? Isso aí ajudou, atrapalhou? Como é que o senhor vê hoje em relação até aos anos que não tínhamos, né, nos anos 90, o início, essa explosão da internet, por exemplo? Eu posso dizer, comparando as dificuldades que eu tinha enquanto aluno de pós-graduação e que hoje os nossos alunos têm. Acho que basicamente elas se resumem em um ponto, o acesso à informação. Hoje o acesso é muito mais direto, universal, né? A internet está aí bombando, né? Os Facebooks, os Twitters, quer dizer, tudo isso ajuda a comunicação e o acesso à informação. Hoje, por exemplo, nos nossos programas nós contamos com acesso ao portal de periódicos da CAPES, né? Que é um grande portal de periódicos que tem revistas internacionais de todo mundo.
cujo manancial de informações ali é enorme, né? E possibilita com que os nossos programas consigam desenvolver projetos tendo acesso à informação de primeiro mundo. Então não tem justificativa para não fazer uma boa pesquisa. Não né? tem. Hoje não se tem mais. Hoje o acesso é muito melhor. Professor Rogério, em relação a esse contato internacional que é possível hoje, né, também, qual a importância também da pessoa, né, começar uma pesquisa científica e também poder fazer um estágio fora, né, para desenvolver a sua própria pesquisa? Eu acho muito interessante porque você acaba tendo contato com uma realidade nova, né? Você acaba tendo acesso a outros equipamentos, a outras metodologias, a outros campos de ação, né? E isso também é oportunizado desde os nossos programas de intercâmbio na graduação até os nossos programas na pós-graduação também. Por exemplo, nós temos no caso do programa de ciência jurídica, né, que nós temos a chamada bititulação. Né? Os nossos alunos de mestrado e de doutorado, eles podem cursar o mestrado e o doutorado aqui, mas defender a sua tese ou a sua dissertação, tanto aqui quanto na Itália e na Espanha. Nós temos convênios com Perugia e com Alicante, onde os nossos alunos podem obter um título duplo, né? Inclusive com uma validade europeia também, o que é muito importante para o mercado de trabalho internacional. Professor, em relação assim, ao futuro, né? As pessoas hoje que estão, o que o senhor diria? Quem já fez a graduação, qual é o tempo, né, que ela deve voltar para a academia, né, fazer um curso, fazer uma pós-graduação, para se atualizar, né, enfim, para melhorar o seu conhecimento? Eu acho que quem está no mercado tem que pensar sempre em estar se reciclando, né, reaprendendo e aprendendo coisas novas, porque não só o mercado é extremamente dinâmico, mas a ciência está evoluindo muito rapidamente e está com isso oportunizando novas técnicas, novos produtos, novos conhecimentos que vão ser muito úteis a esse profissional que hoje trabalha numa empresa, num órgão governamental, ou mesmo se encontra na academia. Então é essencial que ele procure sempre essa formação continuada, que ele não pare na vida, que ele sempre pense em continuar o seu estudo. Tá certo. Professor Rogério, muito obrigado pela entrevista aqui no programa Casulo. Eu que agradeço. Tá certo. Pessoal, você de casa também, muito obrigado pela sua audiência aqui. E a gente volta com o Casulo na semana que vem com mais um programa feito especialmente para você.